Nossa leitura de hoje no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Tendo reunido os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e lhes concedeu curar as doenças. Enviou-os a proclamar o reinado de Deus e a fazer curas. E lhes disse: não leveis nada para a viagem, nem bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Não tenhais 2 túnicas cada um. Em qualquer casa onde entrardes, permanecei ali. Daí é que partireis de novo. Se não vos acolherem, deixando essa cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Será um testemunho contra eles. Eles partiram e foram de cidade em cidade, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, soube de tudo o que se passava e estava perplexo, porque alguns diziam que João ressurgira dos mortos. Outros, que Elias aparecera. Outros, que um profeta de outrora ressuscitara. Herodes disse: João, eu mesmo o fiz decapitar. Mas quem é este de quem eu ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Ele os levou e se retirou para um lugar afastado, para os lados de uma cidade chamada Betsaida. Ao saberem disso, as multidões o seguiam. Jesus os acolheu, falava-lhes do reinado de Deus e curava aqueles que precisavam de cura. Mas o dia começou a declinar. Os 12 se aproximaram e lhe disseram: despede a multidão, que eles vão se alojar nas aldeias e povoados dos arredores. E aí achem o que comer, pois estamos aqui num lugar deserto. Mas Jesus lhes disse: dai-lhes de comer vós mesmos. Então eles disseram: não temos mais que 5 pães e 2 peixes. A menos que vamos nós mesmos comprar víveres para todo esse povo. Havia com efeito cerca de 5.000 homens. E Jesus lhes disse aos seus discípulos: fazei que se instalem por grupos de 50. E eles assim o fizeram, e instalaram a todos. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, ele os abençoou, partiu-os e dava-os aos discípulos para os oferecerem à multidão. Eles comeram e ficaram todos saciados, e foram recolhidos os pedaços que lhes sobraram, 12 cestos. Ora, como estivesse em oração, num lugar afastado, os discípulos estavam com ele, e ele os interrogou: quem sou eu no dizer das multidões? E eles responderam: João o Batista, para outros Elias, para outros tu és um profeta de outrora que ressuscitou. E Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, respondeu: o Cristo de Deus. E ele, com severidade, lhes ordenou que não o dissessem a ninguém, explicando que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos escribas, ser morto e no 3º dia ressuscitar. Depois ele disse a todos: se alguém quiser vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim vai salvá-la. E que proveito tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se ele se perde ou arruína a si mesmo? Pois se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente, eu vos digo
Entre os que estão aqui, alguns não morrerão antes de ver o reinado de Deus. Ora, cerca de 8 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto mudou, a sua roupa se tornou de uma brancura fulgurante. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Aparecendo na glória, falavam da partida de Jesus que ia se realizar em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam acabrunhados de sono, mas acordando viram a glória de Jesus e os 2 homens que com ele estavam. Ora, como estes se aparentassem, como esses se apartassem de Jesus, como se esses se apartassem de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, é bom que estejamos aqui. Ergamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ele assim falava, sobreveio uma nuvem que os recobria. O temor se apossou deles no momento em que penetravam nela, e uma voz fez-se ouvir proveniente da nuvem. Ela dizia: Este é o meu filho, aquele que eu escolhi. Ouvi-o. No momento em que a voz ressoou, ficou só Jesus. Ficou Jesus somente. Os discípulos guardaram silêncio e naquele tempo não contaram a ninguém nada do que haviam visto. Ora, no dia seguinte, quando eles desciam da montanha, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão um homem exclamou: Mestre, eu te rogo, põe teus olhos sobre meu filho, pois ele é o meu filho único. Acontece que um espírito se apodera dele. De repente ele grita, ele o faz ter convulsões e espumar, e só o abandona muito dificilmente, deixando-o todo alquebrado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Tomando a palavra, Jesus disse: Geração incrédula e desviada, até quando estarei eu junto de vós e terei de vos suportar? Traze aqui o teu filho. Apenas a criança se aproximou, o demônio a lançou por terra e a agitou em convulsões. Mas Jesus ameaçou o espírito impuro, curou a criança e a entregou a seu pai. E todos estavam impressionados com a grandeza de Deus. Como todos se admirassem de tudo o que ele fazia, Jesus disse aos seus discípulos: Escutai bem o que eu vou dizer-vos. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. Ela permanecia velada para que não compreendessem o seu sentido. E eles tinham medo de interrogá-lo a este respeito. Surgiu entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Jesus, sabendo da pergunta que eles se faziam, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: Quem acolhe em meu nome esta criança, acolhe a mim mesmo. E quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou, pois aquele que é o menor entre vós, este é o maior. Tomando a palavra, João lhe disse: Mestre, nós vimos alguém que expulsava os demônios em teu nome e procuramos impedi-lo porque ele não nos segue. Ele não te segue conosco. Mas Jesus disse: Não o impeçais, pois aquele que não está contra vós é a favor de vós. Ora, como chegasse o tempo em que ele ia ser arrebatado do mundo, Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Ele enviou mensageiros diante de si. Estes, pondo-se a caminho, entraram em uma aldeia de samaritanos para preparar a sua vinda. Mas não o acolheram, porque ele viajava para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos que fogo caia do céu e os consuma? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu.
e eles viajaram para outra aldeia. Enquanto estavam andando, alguém disse a Jesus no caminho: Eu te seguirei para onde quer que vás. Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e os pássaros do céu ninhos. O Filho do Homem, porém, não tem onde recostar a cabeça. A um outro ele disse: Segue-me. E este respondeu: Permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Deixa os mortos enterrarem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reinado de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu vou te seguir, Senhor, mas primeiro permite-me despedir-me dos da minha casa. Jesus lhe disse: Quem quer que ponha a mão no arado e olhe para trás, não é feito para o reinado de Deus.